Número 10. Morte por bueiro. Em 2008, um canadense morreu após tentar recuperar sua carteira roubada. Ele chamou a polícia antes de encontrar a carteira jogada em um bueiro. O homem tentou sem sucesso alcançá-la pouco antes da polícia chegar. Ele removeu a grade do bueiro e ficou preso pela cabeça vários metros abaixo da rua. Os bombeiros o retiraram, mas infelizmente ele morreu no hospital logo depois. Número 9. Morte por desodorante. Em 1998, um garoto de 16 anos morreu na Inglaterra de ataque cardíaco depois de usar muito desodorante. Parece que ele era obcecado por higiene. O garoto exagerava tanto que às vezes a família podia sentir o cheiro do andar de baixo da casa. Eles nunca pensaram que o garoto estivesse em perigo. A autópsia revelou que ele tinha 10 vezes a quantidade letal de butano e propano em sua corrente sanguínea. Acontece que o garoto usou o desodorante em um espaço relativamente pequeno. Número 8. Morte por ovelhas. Beth Staub, uma mulher de 67 anos, estava levando um delicioso jantar de feno para um rebanho de ovelhas da família. Beth estava em um veículo de 4 rodas, com um pequeno trailer acoplado. As ovelhas estavam em um campo. Quando Beth chegou com o jantar, o rebanho pulou para dentro do veículo, jogando ela da cabine. Ela poderia até ter sobrevivido com a queda, mas as ovelhas tombaram o veículo, esmagando Beth. Número 7. Morte por sutiã. Em 1999, duas amigas idosas estavam andando pelo parque quando caiu uma tempestade. Elas tentaram se abrigar sobre uma árvore enorme, quando um relâmpago atingiu as duas. Aparentemente, os fios do metal do bojo dos sutiãs que as duas usavam atuaram como condutores, embora a polícia acredite que elas teriam morrido mesmo se não estivesse usando o sutiã. Infelizmente, elas morreram instantaneamente e seus corpos ficaram lá por 15 horas antes que alguém se aproximasse delas. A causa oficial da morte listada pelo investigador foi falta de sorte. Número 6. Morte por videogame. Um jovem sul-coreano morreu depois de ficar jogando jogos de computador por cerca de 50 horas seguidas em uma cybercafé, fazendo apenas paradas curtas para um cochilo e para ir ao banheiro. Ele foi levado às pressas para o hospital depois de sofrer um colapso, mas morreu logo em seguida. A polícia acredita que a causa da morte tenha sido parada cardíaca provocada por exaustão severa. Número 5. Morte por melaço. Em 1919, um enorme tanque contendo cerca de 9,5 milhões de litros de melaço explodiu em um bairro de Boston. Ninguém sabe ao certo o que causou a explosão. A explosão gerou uma parede de melaço de 7,6 metros de altura, que fluiu para o bairro a uma velocidade estimada de 56 km por hora. A onda pegajosa derrubou várias pessoas. 21 morreram afogadas. Número 4. Morte pelo sinal de Hollywood. Uma atriz de Hollywood não muito conhecida sonhava em ser mais famosa, e por mais que tentasse não conseguia. Em 16 de setembro de 1932, ela subiu até o famoso sinal de Hollywood para o seu ato final. Deixou seus pertences, incluindo uma nota suicida. Escalou e saltou do topo da letra H. Seu corpo ficou lá por 2 dias antes de ser localizado por seu tio, que morava nos morros perto do sinal. Número 3. Morte por pilha de lixo. Em 1909, dois irmãos se mudaram para o Harlem, bairro de Nova York. Filhos de uma família rica, os irmãos se tornaram gradativamente fechados ao longo dos anos e começaram a acumular itens. Seus apartamentos ficaram lotados de lixo, e um dos irmãos ficou cego por causa de um reumatismo. Seu irmão mais novo cuidava de cada necessidade sua. Estranhamente, o apartamento tinha armadilhas escondidas, e um dos irmãos acabou tropeçando na armadilha e ficou soterrado pelo lixo que eles acumularam. Incapaz de ajudar, o irmão que era cego acabou morrendo de fome, enquanto seu irmão morreu soterrado pelo lixo. A polícia procurou em Manhattan por semanas antes de perceber que um dos irmãos estava soterrado na própria casa. Número 2. Morte por descuido. Um padre decidiu estabelecer um recorde mundial para voo de balão de gás hélio, com o objetivo de promover seu plano de construir uma parada de descanso espiritual para os caminhoneiros. O padre, em vez de amarrar na cadeira alguns alimentos, ele levou um telefone por satélite e um receptor GPS. Mas ele não aprendeu a usar o GPS. Ele saiu de Paranaguá, no Paraná, para Dourados, no Mato Grosso do Sul. O tempo mudou e os ventos sopraram o padre para o alto mar. Perdido no mar, ele resolveu telefonar por ajuda, mas o resgate não sabia onde ele estava. O resgate encontrou pedaços do balão e do corpo do padre.
Número 1. Morte por fenômeno inexplicado. Em 28 de janeiro, 10 estudantes saíram para fazer uma trilha de inverno. Um dos membros do grupo ficou doente e não saiu. Os outros 9 nunca voltaram da floresta. Os investigadores encontraram uma tenda abandonada e rasgada de dentro para fora, com os sapatos e os pertences dos estudantes ainda dentro. 2 estudantes foram encontrados mortos no final da floresta, descalços e vestidos com a roupa de baixo. E dias depois encontraram mais 3 corpos. 2 meses depois encontraram os últimos 4 corpos enterrados na neve, perto das outras vítimas. Eles tiveram ferimentos internos, costelas quebradas e crânios esmagados. Um deles tinha tido a língua arrancada. Os investigadores descobriram que não havia sinais de luta e que as roupas das vítimas tinham altos níveis de radiação.